A melhora nas condições de saúde está entre as principais preocupações da sociedade moderna e isso cresce a cada dia. A massoterapia é uma das técnicas que proporciona bem-estar. E neste primeiro bloco do Ser Empreendedor, você acompanha a história de uma massoterapeuta formada há 17 anos com vasta experiência em clínicas e spas e que decidiu abrir o seu próprio negócio oferecendo técnicas integrativas e que agora colhe já o fruto desse trabalho. De acordo com a Abramas, a Associação Brasileira de Massoterapia, o segmento no Brasil em 2023 movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão. Esse valor representa um crescimento de 10% em relação ao ano de 2022. No país, existem aproximadamente 100 mil profissionais, sendo que 80% são mulheres. Como a massoterapia entrou na sua vida? Em que momento? O que estava acontecendo? Olha só, é engraçado porque muita gente pergunta isso pra mim e na época quando eu me formei, né, parece tantos anos, não sou tão velha assim, mas as pessoas estavam fazendo, né, o segundo grau, ia pra faculdade, todo mundo, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Era o antigo colegial. Exatamente. E aí, tipo, eu não tinha aquela coisa, eu quero ser isso, fazer um curso específico, eu não tinha. E aí, eu era uma pessoa muito mais fechada, calada, sabe? Com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo. Mas naquela época, eu era muito tímida, eu ficava muito quietinha. E eu tinha um hábito de pegar nas pessoas. E aí, as pessoas falavam assim, nossa, você tem uma mão boa, né? Aquele amigo da escola, faz uma massagem aqui. Isso, toma uma dorzinha aqui, pega. E aí, eu fiz. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui procurar saber se tinha algo em específico, né, voltado para isso. E eu descobri que no Senac tinha curso de massoterapia. Mas aí era por quê? Porque de tantas pessoas falarem, você faz uma massagem tão boa, ou porque você falou, olha, eu acho que eu gosto de fazer isso. Como que foi esse despertar? A mão. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, você fez, parece que já deu uma melhorada, já aliviou? E é bom isso, né? A gente saber que a gente ajudou a pessoa a melhorar, a aliviar de uma certa forma. E aí aquilo pra mim ficou aquela interrogação. Eu falei assim, será que tem alguma coisa? E naquela época eu não ouvia falar. Hoje está crescendo muito, né? Mas naquela época, então, muito menos. E aí eu fui buscar me informar, me inteirar. E aí eu descobri que tinha cursos livres, né? De uma técnica em específico e depois tinha um curso de formação mesmo, que foi o que eu fiz em massoterapia, no Senac, de massoterapia. Esse ano vai fazer 17 anos que eu sou massoterapeuta. Sim. É muito tempo. Quando você chegou lá no curso do Senac, ainda bem jovem, quando você fez a primeira aula e começou a aprender todas as técnicas, foi ali que você teve a certeza que era isso que você queria? Na verdade, é com o passar do tempo, porque assim, tudo que a gente está aprendendo são coisas básicas, né? Que nem questões de lei, depois a anatomia, eu sou apaixonada por anatomia, eu sou apaixonada pela área da saúde como um todo. E lá foi um universo que eu fui descobrindo, né? Que fala sobre alimentação, fala sobre o corpo humano como um todo e uma forma da gente se olhar como a gente não olha. Então, aquilo dali foi acendendo em mim, essa busca que eu tenho até hoje, né? Porque a massagem, ela não é uma coisa física que você faz, mas nós somos esse todo que a gente precisa entender como funciona para a gente realmente tratar isso de uma forma única e humanizada. E quando você passou, então, o primeiro curso foi massoterapia. Depois você fez outros cursos ainda no Senac naquele período ou não? Não, na época eu me formei nele e depois com o decorrer dos anos eu fiz muitos cursos online e na pandemia foi onde eu descobri a medicina integrativa, que eu fiz um curso à parte que era para profissionais da área da saúde que complementa o que eu faço hoje. Entendi. Então naquele primeiro momento na sua formação você fez o curso, mas era com outro olhar, é isso? Isso. E já começou a atuar? Já, na época eu me formei e eu fui trabalhar com 2 amigos da sala mesmo. E tem aquela coisa, né, a gente fica de olho assim, quem sobressai mais, quem é mais dedicado. E aí depois que nós concluímos o curso, eles montaram e falou assim, a gente gostaria de saber se você gostaria de participar com a gente, que a gente vai abrir. E a gente gostou do seu jeito.
Aí eu topei. Mas já foi empreendendo ou no momento você era colaboradora deles? Eu prestava serviço para eles, Tá. né? Isso foi no começo, depois nós ficamos juntos mais de um ano, depois eu trabalhei em clínica, trabalhei em spa, eu atendia muito a domicílio, então veio andando, caminhando. E com isso você foi, como se diz, empreendendo instintivamente sem perceber ainda. Você tinha noção já que era um empreendimento, que era um negócio? Não, de forma alguma, porque quando a gente trabalha para as pessoas, a nossa visão é diferente, né? Igual na CLT. A gente tem uma pessoa que a gente presta o serviço e a gente tem que obedecer aquilo. Então, a partir do momento que você fala assim, mas espera aí, isso aqui não está mais fazendo sentido, aí eu acho que o empreender faz o sentido, porque aí é o do meu jeito. Né? Eu fui, eu cresci, eu aprendi com tudo que eu caminhei, né, nesse tempo, e aí agora como que eu faço do meu jeito? E parece que antes até de você fazer a a massoterapia integrativa, você tentou inclusive trabalhar no corporativo para tentar, de certa forma, experimentar algo ou fugir de alguma coisa que você não tinha certeza. Me fala dessa experiência. Na verdade, foi assim, como é um mundo que a massagem é algo que as pessoas não conhecem, mas hoje é algo que todos precisam, infelizmente elas não sabem disso, mas faz muita diferença e tem crescido muito, mas naquela época eu não tinha esse olhar do quanto isso poderia crescer e fazer diferença na vida das pessoas. Então eu meio que falei assim, eu acho que não vai virar eu continuar, né? Eu tentei sair da massoterapia, eu fiz gestão de RH, e porque eu gosto do lado humano, de lidar com pessoas, eu vou sair, mas eu vou continuar. Mas ainda assim, eu saí por, temporário, mas a massagem não saiu de mim. Depois as pessoas começaram a me chamar novamente para trabalhar, eu trabalhei com Quick, né? Aquela massagem rápida nas empresas, e nesse intervalo esse amigo meu que foi o que a gente trabalhou lá no início me chamou novamente e eu voltei. E aí depois dali eu voltei a atuar e atendi a domicílio, e aí depois que veio eu abri o meu espaço. Na pandemia ou pós-pandemia? Como foi essa história? Foi pós-pandemia. Na pandemia, eu tinha eu gosto muito do presencial, do físico mesmo, né? E eu era um pouco mais fechada na questão de cursos online. Mas na pandemia a gente não tinha opção. Né? E eu fiz um curso que aquilo também me ajudou a mudar o meu olhar. Então aquilo dali eu falei assim, peraí, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Se está no online eu também preciso ir, né? Para aprender, para me continuar crescendo, porque senão a gente fica estagnado. E foi aí onde eu me permiti e simplesmente falei assim, pode dar certo. Foi naquele período, inclusive, que você também começou a se aprofundar e aprender sobre auriculoterapia. Auriculoterapia, olha, e aromaterapia, o que é isso? E como que você conseguiu também fazer com que essas técnicas fizessem parte do seu negócio? Na verdade, a aurículo, né, e a aromaterapia é um curso que a gente aprende dentro da massoterapia. Hoje tem muitos cursos que a gente aprende em cursos online, mas foi desde o início que eu já tinha feito. Só que quando a gente aprende muita técnica, né, eu falo assim, a gente precisa fazer aquilo que a gente se identifica. E não dá para falar assim, nós não somos bons em tudo. Nós precisamos escolher algumas coisas que falam assim, aqui eu sou boa e aqui eu vou melhorar. E a aromaterapia, hoje eu utilizo junto com a massagem, que são através dos óleos essenciais, que a gente trata a questão de ansiedade, de insônia, alívio de dores. E a aurículo é um tratamento que a gente faz na orelha, porque na orelha nós temos todo o ponto do nosso corpo. E através de estímulos, a gente trabalha questões de insônia, ansiedade, questões emocionais. E tudo isso é um tratamento natural, que as pessoas podem estar fazendo, independente do problema. A gente vai ver as contraindicações, mas elas são mínimas e a gente não fica dependente do remédio, porque o remédio a gente toma, alivia, mas pode ter um efeito colateral, a gente melhora temporário, mas também pode criar uma dependência, e tudo isso, a massagem em si, a aromaterapia e a aurículo, são formas naturais da gente tratar. É maravilhoso. Você fez o curso, então, da massoterapia integrativa, conhecer a terapia integrativa, as práticas, né, integrativas. E a partir disso, quando foi que você disse, eu preciso ter um espaço, eu preciso ser protagonista do meu negócio?
A partir do momento, que nem eu falei, eu trabalhei muito em spa e muito em clínica. E todos esses lugares têm protocolos. Então, eu tenho o meu jeito, eu aprendi muitas técnicas e a partir dali eu crio a minha. Só que quando eu estou num lugar, eu preciso seguir aquilo que é passado para mim, desde o atendimento, de receber a pessoa até ela sair. Então, o que acontece? Era um atendimento muito robótico, não tinha aquela conexão, não tinha aquele acolhimento, que isso para mim faz toda a diferença. É o que eu faço hoje, de você entender o que ela está sentindo, o que ela está passando. Por quê? A maioria das vezes as pessoas chegam e preenchem uma ficha, a pessoa olha, ela entra na maca, deita e pronto, acabou. E ali ela sai. Mas eu não tenho aquele contato de entender o que está acontecendo. E isso foi o que fez. Falei assim, peraí, isso daqui para mim eu não estou dando o meu melhor. Então, para mim fazer do meu jeito, eu tive que começar do meu jeito e fazer do meu jeito. E aí, tudo que eu aprendi, isso daí com toda certeza fez toda a diferença, porque foi o que eu peguei o todo e fiz do meu jeito. Sim, mas como foi então pensar para além da técnica da massoterapia, pensar do ponto de vista do negócio, da organização, do investimento, da agenda, da gestão? Como tem sido isso para você? Desafiador. É muito desafiador. É libertador por um certo lado, né? Mas ao mesmo tempo é muita coisa para a gente administrar. E eu falo assim que hoje a gente precisa de ajuda, porque ninguém é bom em tudo, né? Isso é um fato. Então, aonde eu não sou, eu preciso procurar quem é, né? Desde que eu não saiba fazer, eu procuro uma orientação para mim aprender ou para alguém estar me ajudando, porque tudo isso é muito novo e não é ensinado, né? Em lugar nenhum. E a gente vai aprender na prática do dia a dia. Só que quando a gente começa, você fala assim, qual que é o início, qual é a orientação? A gente precisa buscar isso para a gente não se perder, porque eu já tive um momento que eu me perdi, que eu falei assim, meu Deus, e agora para onde que eu vou, o que que eu faço? E aí teve algumas pessoas que já estavam empreendendo, olha, procura ajuda, procura o Sebrae, que né, já é uma porta para nós. Então, assim, nós nunca somos boas o suficiente sozinhas, nós precisamos de pessoas e precisamos buscar. Não é fácil? Não, não é. Mas é libertador a gente fazer o que a gente ama, sabe? A gente fazer aquilo do nosso jeitinho, de uma forma que você está dando o seu melhor, entregando o seu melhor, que às vezes, trabalhando para outras pessoas, a gente não consegue. Que tipo de ajuda ou de parceria que você buscou para formatar ou para você, como se diz, distribuir algumas funções? Na verdade, a questão principal eu vejo que é a questão financeira, da gente administrar, da gente separar o PJ da pessoa física, né? Como você consegue fazer isso? Com ajuda. Hoje mesmo eu tenho uma consultora que está me ajudando, porque eu falo assim que atrás do CNPJ tem uma pessoa física, né? Eu preciso cuidar do meu CPF para o CNPJ funcionar. E às vezes a gente vai deixando isso de lado. E é algo que a gente precisa olhar, porque se isso, que é a base, nós não temos, o resto também não vai acontecer. Já conseguiu separar o CNPJ do CPF como deve ser feito ou está andando com isso? Eu estou no processo disso tudo, está caminhando. Agora eu estou com uma pessoa, uma consultora me ajudando, e agora tendo essa clareza, eu vejo o quanto faz toda essa diferença. Porque no começo, quando a gente não tem essa orientação, a gente faz tudo junto, tudo misturado, mas precisa separar. Esse espaço aqui, Eudina, quanto que você investiu ou investe para mantê-lo? Hoje aqui eu pago um aluguel, né, que tem mais 2 pessoas, então eu subloco esse lugar, e também o meu investimento maior é mais no que eu aplico, no que eu uso com as pessoas no dia a dia, porque desde o que eu uso, porque tem pessoas que usam óleo, usam creme, eu uso óleo. Eu uso um óleo específico que ele não tem petrolato, que ele não tem a contaminação que a gente fala que são metais tóxicos do nosso corpo, porque toda a nossa pele absorve. Sim. Então eu uso produtos naturais que são limpos, desde óleos essenciais, que é uma coisa que ajuda, que é o processo da massagem com os óleos essenciais, trabalha a questão emocional, do relaxamento como um todo, então é tudo junto. Quantos atendimentos em média você faz diariamente? Você tem ideia? De 5 a 7, o máximo é 7, porque é muita coisa, né? É uma demanda de desgaste físico, então eu preciso estar bem para mim, fazer bem para a pessoa, então não é aquela coisa, linha de produção, que é um atrás do outro, que isso nem é humano, né, dizer. Sim. Então, normalmente é uma média de 5, que é o ideal para não ficar sobrecarregada e entregar o melhor. Hoje você fatura em média quanto?
Hoje eu estou entre 7 e 10. Certo. Onde a Eudina, massoterapeuta, empresária, quer chegar? No aspecto de faturamento e no aspecto de atendimento também. Olha, todo mundo, né, nós não somos capazes de, quando chegar uma demanda, a gente abraçar tudo. E aí precisa de uma equipe, de um treinamento de pessoas para compartilhar tudo isso que eu faço. Então, hoje, eu vejo que eu quero levar isso para mais pessoas, essa conscientização da importância da massagem, do cuidado, do quanto a gente pode aliviar, levar esse bem-estar através da massagem. Mas eu quero ensinar também, levar essa consciência, esse despertar para as pessoas, mas eu não tenho uma visão assim de quantidade. Eu quero levar para as pessoas, para elas terem esse olhar de eu posso mais, eu posso melhorar e eu posso ajudar sempre. Só que esse olhar é o autocuidado com ela mesma. Podemos pensar que Eudina pode lançar ainda um curso em 2025? Podemos. A respeito do que necessariamente, eu ainda estou estudando o que, se seria voltado para massagem mesmo, ou se é esse cuidado do todo, dos 3 pilares. Mas está assim, tá saindo alguma coisa no forno. No próximo bloco, a esteticista que abriu o próprio negócio em casa para unir a profissão à função de mãe. Neste segundo bloco, nós vamos contar a história da Dani, que une a profissão de esteticista à função de mãe, que precisa estar sempre atenta aos filhos. E ela trabalha aqui, na casa dela, unindo os negócios à maternidade. O estudo chamado Empreendedorismo Feminino, realizado pelo Sebrae, contabilizou a quantidade de horas destinadas a mais pelas mulheres que empreendem nos cuidados com pessoas da família e nos afazeres domésticos. Elas dedicam 3,1 horas aos cuidados familiares e consomem 2,9 horas do seu dia nos afazeres domésticos. Praticamente o dobro dos homens, que gastam 1,6 horas e 1h30, respectivamente, com essas atividades. A desigualdade de gêneros com a jornada dupla. 76% das mulheres se sentiram mais sobrecarregadas e 61% já tiveram de deixar de fazer algo para si ou para a empresa para cuidar dos filhos, de idosos ou de parentes. Realidade que faz parte do cotidiano da Daniela. Já trabalhei de tudo um pouco. CLT? CLT. Tá. Eu já trabalhei com advogado, trabalhei em loja de comércio, de calçado, já fui babá aos 13 anos, que foi minha primeira profissão. Trabalhei em material de construção, sempre ou secretária ou almoxarifado, e na loja eu era caixa. Tá. E quando, então, a profissão de esteticista te chamou a atenção? O que estava acontecendo? Então, aí eu fui morar num condomínio fechado e lá não tinha depiladora. 2004, mais ou menos. Eu fui fazer um curso de depilação no Senac. E aí, a professora de depilação era uma esteticista. Eu fiquei apaixonada. Que tudo que ela ia fazer, ela dava dicas de estética. Então, qualquer coisa, ela colocava um pouco de estética na depilação. E aí, ela deu um curso livre. Aí, eu comecei a fazer os cursos livres dela e eu fiquei apaixonada. Falei, é o que eu quero fazer. Só que aí, eu fiz a matrícula e o meu filho faleceu. Perdi o meu segundo filho. Ele teve uma pneumonia. E aí, eu pensei em desistir. Porque meu marido entrou, na época, meu marido entrou em depressão e a gente pensou em desistir. Só que eu fui no Senac conversar, porque eu era bolsista. Por conta do Guilherme, né, que é autista, eu consegui uma bolsa. Só que aí eles conversaram comigo, falaram que eu podia entrar na próxima turma, que eles iam conversar com o pessoal para ver se eles tinham... Porque são 2 bolsas por turma. Aí eles falaram que iam me dar mais uma chance. Ia começar em agosto ou outubro, não me lembro. E eu engravidei em julho.
eu fiquei grávida do terceiro filho e fui grávida e não podia faltar, porque eu era bolsista. Sim. Então eu fui todos os dias, eu fiz uma prova grávida de massagem na prática, né? E até a minha modelo estava torcendo por mim para eu acabar, porque eu não estava mais conseguindo fazer. Era uma sexta-feira, na segunda-feira eu tive meu terceiro filho. Quer dizer, nos últimos dias. Eu não conseguia nem fazer massagem direito, porque eu estava bem barriguda. Sim, naquele primeiro momento em que você se dedicou à profissão, você já foi empreender ou você foi ainda trabalhar para outras pessoas? Não. Aí eu me destaquei, porque eu gostava bastante, e a minha professora de facial me arrumou um estágio em Paulínia, numa clínica lá, e aí eu comecei a atender lá. Mas eu nunca pensei em ter meu negócio. Eu fui e eu Você ficou quantos anos lá em Paulínia? 1 ano. 1 ano. E quando eu me formei, uma moça que faz unha aqui no bairro falou assim, por que você não monta, abre um espaço? Mas quando meu filho morreu, a gente vendeu a casa. Então a gente estava dentro da casa da minha sogra. A gente ficou 1 ano até a minha casa ficar pronta, a casa nova. Sim. E aí a minha cunhada cedeu um quarto e foi lá que eu comecei. E aí eu tinha bastante cliente lá e eu fiquei lá uns meses. Mas aí vamos supor, você estava já morando na casa da sua cunhada? Ou não? Na sogra? Na sogra. Aí como foi? Foi conversar com a cunhada, eu tô querendo abrir um negócio, Não, preciso de um espaço. Como que foi essa conversa? Me conta, Dani. Porque a moça da unha falava muito de mim para as outras pessoas e também foi uma Você já tinha feito massagem nela? Não, foi uma forma de me ajudar, porque eu tive um grupo de apoio muito grande quando eu perdi meu filho. Quando veio esse, aumentou mais ainda. Então, as pessoas queriam me ajudar para a gente não cair, né? Sim. Então, a minha cunhada virou e falou, olha, eu tenho um quarto que era dos meninos dela. Você não quer aproveitar? Porque eu tinha cliente e não tinha aonde atender. Eu atendia na cama. Até eu conseguir ter as minhas coisas, eu atendia na cama na casa dela. Uau. Então, eu fiquei um tempo lá, atendendo por lá. E depois, quando a minha casa ficou pronta, quando eu reformei, fiz o meu espaço, aí sim eu montei uma sala de estética, que a gente falava cabine antigamente, era diferente, né? Era bem simples, não tinha recepção, não tinha nada disso, porque era outra época. Aí sim. E era aqui na Cidade de Jardim mesmo ou não? Era aqui. Sim. Era aqui mesmo, só que era lá no fundo. Ah, tá. E quando foi, então, que você... Isso faz quanto tempo? Ai, faz muito tempo, porque eu fiz esse espaço em 2018, lá, aquele espaço em 2018, quando eu entrei para a faculdade de biomedicina. Ah, tem isso ainda. Nesse intervalo, você decidiu fazer faculdade. O mercado de estética chegou no ano passado ao valor global de 127,1 bilhões de dólares, ou seja, 633 bilhões de reais na cotação atual. Ou seja, mais de 633 bilhões de reais. A taxa de crescimento anual é de 14,9% até 2030. O Brasil está em segundo lugar no ranking feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, onde estão os países que mais fazem procedimentos estéticos. Porque eu queria fazer injetáveis. E a estética não podia na época, mas nós temos uma lei federal. Nós não temos um conselho, mas temos uma lei federal. Só que no meio da pandemia, começou a liberar muitas coisas para a estética, porque tiveram muitos estudos e muitas coisas começaram a ser liberadas. Mas aí eu já tinha começado biomedicina. Só que eu tive que parar, porque o meu último filho, o quarto filho, eu tenho 4, aí ele tem um problema de saúde, eu tive que dar um tempo da faculdade, e aí eu retornei esse ano. Aí eu estou fazendo 2 faculdades, que é biomedicina e massagem integrativas. Ah, massagem... massoterapia integrativa? Não, tem um nome, gente. Mas é faculdade ou tecnólogo? É tecnólogo. Ah, tá. É para eu complementar a parte manual, porque eu gosto muito da parte manual,
Tá, então me explica. No meio do caminho você estava fazendo biomedicina, parou biomedicina e começou a fazer massagem integrativa Não, comecei ou não? esse ano. Aí você Retornei, voltou. porque faltam 2 anos de biomedicina e 2 anos dessa nova faculdade. E como tem sido essa loucura de atender e estudar 2 cursos? Uma loucura. Ainda tenho filho que passou no técnico, tenho que levar, buscar, fazer comida, atender, estudar. Inicialmente, como que foi essa questão de unir a rotina, até por conta de que você falou, olha, eu tenho um filho autista, agora eu tenho um filho que tem um problema de saúde. Como que é tudo isso, unir essa parte da Dani empresária, esteticista, que tem que cuidar das pessoas, e da Dani que parece que bem exigida também em casa. Como que você Grupo faz? de apoio. A minha mãe e a minha sogra, minha ex-sogra, elas são a base mesmo, que me ajudam. Agora o Guilherme estuda à tarde, que é o autista, e os outros 2 período integral. Mas até o ano passado não era integral. Então, quando eu tenho cliente no horário para buscar, a mãe pega, o sogro pega. A lista de pessoas para buscar eles na escola é enorme. Tá lá as tias, os tios, todo mundo, para poder me ajudar. E eles me ajudam muito. Então, só assim, senão eu não consigo mesmo. Você disse que inicialmente começou a atender numa outra sala no fundo desse Lá no imóvel. fundo. Como foi pensar e por que você passou para esse espaço? Qual foi o investimento que você fez? Então, eu mudei para cá porque antigamente o Instagram não era um meio de trabalho, né? Então, não era uma forma de divulgar para ganhar dinheiro. E aí começou a ficar... As próprias clientes começaram a exigir, né? Era uma coisa muito simples. Era um sofazinho, não tinha nem sofazinho. Era uma cadeirinha lá, e a maca e alguns equipamentos, que eu sempre tive equipamentos desde o começo. Em 2022 eu renovei os equipamentos. Mas eu senti a necessidade de um lugar melhor, não maior, mas um lugar melhor. E aí depois eu precisei do Instagramável, que elas querem, né? Querem postar, que estão fazendo Isso. massagem num lugar bonito. E aí eu peguei toda a frente para poder trazer mais teve que conforto. fazer adequações? Tudo. Tudo. Porque era uma sala, eram 2 salas, a sala de estar e a sala de TV. Então eu mudei tudo, só deixei os tijolinhos. Sim, há quanto tempo foi isso? 2021. Logo ainda na pandemia que você fez todo esse trabalho. Na pandemia eu comecei a querer quebrar, ver se ia dar certo, porque assim... Você conseguiu atender na pandemia? Nos períodos que o prefeito liberava, a gente atendia. Aí, quando fechava. Ficou naquele... Você chegou naquele período a pedir algum auxílio, aquele auxílio emergencial? Tive o auxílio, porque meu marido tinha perdido o emprego porque ele estava na experiência. Então, quando estourou a pandemia, a empresa fechou. Então, eu tive que pedir. Ele não conseguiu, mas eu consegui, né? E aí, a gente ficou com auxílio até quando pôde. Sim. E foi o que ajudou muito. E como tem sido para você esses altos e baixos do empreendedorismo? É complicado, né? É complicado, porque a minha profissão é muito importante, mas não essencial. Então, eu tenho clientes que estão comigo desde sempre, e elas se mantiveram na pandemia, mas as clientes que vão e vêm agora são muitas, né? E a estética tem muita estética. Então, a gente oferece o melhor possível, porém, é o que elas cortam primeiro, né? Sim. Então, assim, é complicado. E nesse momento, como que está a sua agenda? Mais ou menos. Eu não sei como é que eu falo. Mas está cheia, você quer aumentar o número de clientes? Quero aumentar o número de clientes. Tá bom dentro da sua rotina? Me explica. Não. Eu acho que agora, com os meninos grandes, independentes já, mesmo o de 10 anos, já se vira, né? Já o de 16 vai e volta de carro, de aplicativo. Então, agora eu acho que eu posso me permitir ter mais clientes. Mesmo com a rotina da faculdade? Mesmo na rotina da faculdade. Porque aí é à noite, né?
Sim. A hora que eu sento para estudar é à noite. Qual é o custo de uma massagem? Em torno de 150. Faz pacotes também? Faço pacotes. Como que funciona o pacote? Sessões eu faço mensal, né? Então eu faço sessões de no mínimo 2 meses para que elas tenham uma constância e consigam ver o resultado. Qual é o tipo de massagem que você faz? Eu faço todas as massagens, mas a que elas mais gostam é a modeladora e elas gostam muito do aparelho também. O meu público gosta muito da mão, elas gostam muito de manual. Eu fiz muitos cursos de harmonização corporal, injetáveis, mas o meu público gosta do manual. Então, assim, eu sempre uso um aparelho, mas elas sempre pedem o manual. E elas gostam muito, e faço muita limpeza de pele, que eu faço muito em adolescente, por conta do meu filho, dos amigos. Eu acabo fazendo bastante limpeza de pele em adolescentes e mais em meninos. Uau, essa questão dos meninos é porque são amigos do seu filho? É essa a indicação? Me São fala. amigos do meu filho, não é indicação dele, mas eu percebo que as mães dos meninos têm um cuidado muito grande com eles. Porque eu tenho clientes que têm casal, mas os meninos, quando eles se comprometem, eles vêm mesmo, fazem direitinho. E eu tenho 70% são meninos no meu público de limpeza de pele. Qual é o perfil geral do seu público? É muito mesclado. Por conta do Rafael, eu tenho as adolescentes e as da minha idade, de 40 a mais. Aqui da região mesmo ou da cidade Da toda? região, mais da região. A maioria é indicação. Eu acho que 90% é indicação das minhas clientes. Então, é tudo aqui da região. Tá, quando você lembra daquela Dani lá no começo, grávida, fazendo a matrícula lá no Senac, e hoje você com essa estrutura, que traz essa história, que teve altos e baixos, teve uma rede de apoio, o que você gostaria de dizer para essa Dani? Ai, que deu tudo certo. Porque quando eu perdi o Gabriel, a gente ficou muito sem chão. Então eu achei que não seria possível, porque foi muito difícil, né? A gente fica muito perdido. Meu ex-marido também saiu do emprego e a gente ficou muito perdido. A gente conseguiu, tentou uma ajuda do governo na época, não conseguimos, porque é aquela coisa, a renda é baixa para uma coisa, é alta para outra coisa. Então, a gente achou que não ia conseguir. Então, hoje eu vejo cada coisa que tem aqui, mesmo que ainda faltam muitos detalhes, é muito, muito, muito satisfatório saber que eu consegui, mesmo andando ainda na metade do percurso, porque eu ainda tenho muito mais, porque eu sempre quis ficar aqui, eu tive várias oportunidades de ir para muitos lugares, mas eu sempre quis ficar aqui por conta deles. 2 filhos especiais, né? O Guilherme é autista, o outro tem um problema de saúde, mas assim, eu quis ficar perto, porque se a escola liga, tudo sou eu que corro. Então, agora que eles estão mais velhos, mais independentes, eu posso tentar abranger mais, por isso que eu estou estudando mais, mas eu já trabalhei bastante cidades, São Paulo, Minas, mas eu sempre priorizei o meu espaço. Sim. Então, toda vez que eu saía, eu sempre continuei com as minhas clientes aqui. Fazia free para poder ter experiência com aparelhos grandes, com atendimento, com outros públicos. Fiz spa, então eu trabalhei bastante por aí. A minha trajetória... Você sempre, na verdade, acabava unindo o atendimento aqui no seu negócio com esses freelas? Sim. Porque quando eu fiquei fixa, que eu cheguei a ficar CLT fixa numa clínica, eu atendia aqui de manhã e lá à tarde e noite. Quando eu invertia, mas eu nunca abandonei o meu espaço. E aí depois eu fiz bastante freela, bastante, acho que uns 1 ano e meio. E foi muito enriquecedor para mim, porque eu fazia São Paulo todo e algumas cidades de Minas. Então foi muito bom para o meu conhecimento, para o meu crescimento. Sim. Porque aqui eu gosto, mas eu estudo muito, mas a prática, a convivência, né, a troca, ela é importante. Sim. Então, nossa, para mim foi um aprendizado incrível.
Mas, conforme for, porque aí até então só tinha 2, então aí agora com mais um pequenininho, que aí teve problema, eu resolvi dar uma sossegada e só estudar mesmo e acompanhar as novidades pelas redes sociais. E tem valido a pena? Tem muito. Empreender vale a pena, ainda mais se você é mãe e quer ver o seu filho crescer, acompanhar o desenvolvimento. Hoje eu tenho um que já está fazendo colégio técnico, e eles sabem que eu estou aqui, eles sabem que é só me ligar. As minhas clientes sabem que se eles precisarem de mim, eu vou pedir licença e vou resolver o que precisa. Então, assim, vale muito a pena. E as minhas clientes são excelentes, maravilhosas, elas entendem muito isso. Já me viram grávida de 1, 2, me acompanharam, então elas sabem como que funciona. E vale muito a pena. Eu não me arrependo, não. E eu acho que quem puder e tiver uma condição, um espaço na sua casa para começar e depois quiser sair, mas eu acho que enquanto eles precisam da gente, a gente tem que estar junto.